Muito bem, meus amigos, vamos agora tratar dos afastamentos e concessões previstos na Lei 8.112. Nós comentamos já sobre as licenças, as 11 licenças previstas no texto legal. E nós temos aqui situações em que o servidor se afasta ou chamadas aqui de modo abrangente de concessões, que nós já vamos ver o que é isso. Aqui, de novo, o que é preciso que você tenha bastante atenção e memorize, tá? Aqui é um decoreba que cai em prova e que passa a ser importante aqui no nosso estudo também. Legal? Olha só, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui com o artigo 93, que prevê o afastamento ou cessão do servidor público para ele trabalhar em outro órgão. Legal? Então a gente tem o servidor público federal, tá? O servidor público federal, que ele vai trabalhar em um órgão estadual, ele vai trabalhar em um órgão distrital, em um órgão municipal, ele é cedido para trabalhar em outra esfera. Bem, olha só, vamos aqui ao nosso diagrama. Nós estamos falando aqui de sessões, sessões que ocorrem principalmente nessa situação aqui de baixo, para órgãos e entidades de outras esferas da federação, estados, DF e municípios, mas é possível também que o destino da sessão seja um órgão federal de outro poder. Tá? Imagina só, eu tenho ali, imagina só que eu tenho um servidor, um auditor da Receita Federal, tá legal? Que ele é cedido para trabalhar lá no Judiciário Federal. Bem? Então, aqui encaixa-se também para um outro poder de esfera federal. Olha só, havia, importante comentar isso aqui também, havia no texto, chegou a constar do texto da Lei 8.112, uma situação em que o servidor federal poderia ser cedido para trabalhar ali em um serviço social autônomo, como uma entidade Sistema S, por exemplo. Esta hipótese ela já não consta mais da Lei 8.112. Bem, pode ser cedido para qualquer situação? Não, pessoal. Cessão somente para exercício de cargo em comissão ou função de confiança em algum desses dois locais, ou, de modo mais abrangente, para casos previstos em leis específicas, tá? Então, a lei pode prever ali situações, outras situações em que teria lugar a cessão. Bem, olha só. Antes da gente avançar aqui no estudo da sessão, eu quero trazer um exemplo para trabalhar aqui a terminologia com vocês. Muito bem. Imagine só que você tem ali um parente, Tem ali um tio, um primo seu, que ele é servidor federal. Legal? Ele é servidor federal e trabalha atualmente lá no Ministério da Justiça. Muito bem. Ele trabalha no Ministério da Justiça e, por um motivo ou outro, ele está sendo cedido para trabalhar, vamos supor, lá no município de São Paulo. Lá no município de São Paulo, na Secretaria de Segurança, na verdade, no Estado de São Paulo. Assim vai ficar melhor. No Estado de São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Muito bem. Então, ele está saindo aqui da União e está sendo cedido lá para o estado de São Paulo. O que você precisa saber aqui para você entender o que a gente vai falar adiante? São os termos. Tá legal? Então, o local de origem de onde seu primo está saindo, ele é chamado aqui de cedente. Tá legal? É quem está abrindo mão, quem está dispondo ali daquele servidor público. E o destino é o cessionário. Poxa, Daldi, cedente e cessionário é isso aí. Você precisa conhecer isso aqui. Cedente é origem, cessionário é destino. Bacana, entendi, Daldi. Mas e aí, por que eu preciso saber disso? Porque você tem que saber quem é que vai arcar com a remuneração desse servidor. Legal? Do contrário, a cessão seria um ótimo negócio para quem está recebendo. E a regra geral, pessoal, que eu vou já adiantar aqui para vocês é o seguinte: quando o cessionário for outra esfera da federação, legal? Vamos anotar aqui, quando o cessionário
quando o cessionário for estados, DF ou municípios, em regra, quem paga a conta, o ônus da remuneração do servidor cedido, fica com o destino. Ou seja, com o próprio cessionário. Tá legal? Agora, quando o cessionário for outro órgão federal, aí, pessoal, né? Tudo é união, né? Tirar de um bolso e colocar no outro. Aí, quem arca com a remuneração, com o ônus financeiro daquela remuneração, aí já passa a ser a origem. Tá legal? Então, olha só. Isso é tratado aqui nesse diagrama. Dentro da cessão para outro órgão e entidade, quando a cessão ocorre para estados, DF ou municípios, o ônus financeiro é do cessionário, tá? É do destino. Tá legal? Agora, quando o destino da cessão é outro ente federal, né, saiu ali do legislativo, foi para o judiciário, saiu do executivo, foi para o legislativo, enfim, outros poderes dentro da União, o ônus é do cedente, é da própria origem. Tá bem? Então, daí a importância da gente conhecer aqueles termos cedente e cessionário. São os termos adotados pelo legislador, lá no 8.112, e estão os termos que são cobrados em prova pelo seu examinador. Tá legal? Então, quem cede é o cedente, quem recebe o servidor ali da cessão, objeto da cessão, é o cessionário. Tá? Quando o cessionário é ente subnacional, estados, DF e municípios, quem paga a conta é o destino, essa é a regra geral. Agora, quando o cessionário for outro ente federal, né, em regra, quem paga a conta é a própria União, é o próprio ente federal, não é o destino, é a origem, é o cedente. Legal? Muito bem, ter questão de prova sobre isso aqui antes da gente avançar. Olha só, um servidor da administração direta federal foi convidado para ocupar cargo em comissão da administração indireta estadual. Então, ele está saindo da União e indo lá para o Estado, né, como superintendente da autarquia responsável por ditar política ambiental. Legal. Ele vai ocupar um cargo em comissão, então se enquadra também naquela hipótese que a gente viu, né, assunção de cargo em comissão ou função de confiança. Bacana. O ente interessado na sessão formalizou o pedido e o servidor apresentou a seu superior o pedido de afastamento que... E aí a gente vai examinar aqui estas 5 alternativas para a gente encontrar nosso gabarito. Letra A. Não poderá ser deferido, considerando que os pedidos de afastamento somente podem ser acolhidos dentro da mesma esfera da administração. Está errado, né? O destino é um ente estadual, legal, isso não impede a cessão. Letra B. Não poderá ser acolhido porque os pedidos somente podem ser deferidos para ocupar cargo em comissão de administração direta. Né? Precisa ser na direta? Não, a lei não faz esta exigência. Legal? Não faz esta exigência. C. Poderá ser deferido, ficando a remuneração do servidor a cargo do ente cessionário. Opa! Aqui sim, a letra C é o nosso gabarito. O cessionário é quem? É o destino. É ente estadual, municipal, distrital? É sim. Então, né, essa regrinha, essa situação se enquadra aqui, ó, nesse primeiro quadradinho que a gente acabou de ver. Bacana? Muito bem, gabarito letra C. Agora, olha só, nós vamos comentar aqui mais um afastamento. E esse afastamento aqui ele é muito manjado em provas. É o afastamento que está lá na Lei 8.112, artigo 94, e está também na Constituição Federal, no artigo 38. Tá? Essas regras aqui, elas acabam caindo tanto no direito administrativo como no direito constitucional, já que tem assento constitucional. A gente viu anteriormente a licença para desempenho ali para atividade política. Né? Se afasta, se licencia lá, convenção partidária, registro no TSE, eleições. Bacana. Imagina só que deu certo, né? Deu bom lá a eleição daquele servidor público, ele foi eleito e agora ele vai exercer o mandato para o qual foi eleito. Para que ele possa exercer o seu mandato, nós vamos estudar aqui esse afastamento. Tá legal? Nós vamos ver que, em regra, o que vai acontecer? Ele se afasta do cargo federal e para de receber a remuneração federal. Essa é a regra geral. Ou seja, ele se dedica integralmente ao mandato eletivo e recebe o subsídio do mandato eletivo. Mas nós temos 2 exceções.
né? Nós temos duas exceções para os casos de prefeito e de vereador. Então vem aqui comigo na tela que a gente sintetizou essas principais regrinhas nesse diagrama, tá? Então o servidor eleito, ele já foi eleito para um mandato político, em regra, se afasta do seu cargo efetivo aqui na União e recebe a remuneração, o subsídio lá do cargo eletivo. Tá? Então, ele foi eleito lá para governador, para deputado, bacana, recebe só o subsídio do governador, do deputado. Se for prefeito, né, e aqui o vice-prefeito sempre segue o prefeito, se ele for prefeito, ele é afastado do cargo, como ocorre na regra geral, mas aqui, pessoal, tem uma colher de chá para ele. Ele pode optar ou pela remuneração de prefeito, né, o subsídio de prefeito, ou ele opta pela remuneração do seu cargo federal. Tá bem? Né? Por quê? Imagina só um servidor federal, né, um servidor lá, consultor do Senado Federal, que é eleito prefeito de uma cidadezinha muito pequena. Né? Normalmente, a cidade pequena, o subsídio do prefeito, ele é muito baixo. Né? Muito baixo ou baixo. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes é mais interessante para o servidor ele continuar recebendo a remuneração do seu cargo federal. Então, existe essa colher de chá aqui no caso do prefeito. Tá bem? Então, ele se afasta sempre, né, no caso de prefeito, mas opta pela remuneração. E a segunda exceção diz respeito aqui ao servidor que foi eleito vereador. Tá? No caso aqui do vereador, nós temos que avaliar duas situações. Tá? Se há compatibilidade de horários ou se não há compatibilidade de horários. Não havendo compatibilidade de horários, pessoal, regra do prefeito, tá? Ele se afasta do cargo federal e opta pela remuneração. Agora, se tem compatibilidade de horários, né? Se ele exerce o cargo federal de manhã e ele atua como vereador na parte da tarde, bacana, o que vai acontecer? Ele acumula o exercício dos cargos e ele acumula também as remunerações. Tá legal? Então, no caso do prefeito tem uma colher de chá, aqui no caso do vereador tem 2 colheres de chá. Tá? Então, com compatibilidade de horários, sem compatibilidade de horários. Tá legal? Então, anote aí, bote um asterisco, porque essa licença aqui, ó, do artigo 94, ela cai muito em provas. Legal? Ela cai muito em provas. Aqui nós temos um detalhezinho, que é o seguinte. Detalhe que é o seguinte, essa licença não, esse afastamento, tá? Esse afastamento, ele é computado como efetivo exercício. Tá legal? Como efetivo exercício, exceto na promoção por merecimento. Tá bem? Tirando aqui o cômputo do prazo para promoção por merecimento, né, se for antiguidade, se for, enfim, outras finalidades, o tempo é sim computado. Tá bem? E tem uma outra regrinha que ela é pós-reforma da Previdência, pós-emenda constitucional número 103, que é o seguinte. A gente sabe que, atualmente, após a emenda constitucional, aquela reforma da Previdência lá de 2019, do primeiro ano lá do governo Bolsonaro, o que aconteceu? Os políticos, de um modo geral, eles passaram a ser segurados, né? A aposentadoria dos políticos passou a ser a mesma aposentadoria lá do INSS, do regime geral de previdência social. Legal? Então, político, né, atualmente segue lá a regra do regime geral, vai lá para o INSS. O que aconteceu? Com isso, foi inserida uma regrinha lá no artigo 38 para dizer que se o servidor federal que se afasta para assumir mandato eletivo, se ele já era filiado, se ele já era sujeito ao regime próprio pelo seu cargo efetivo, durante o período de afastamento, vamos anotar aqui na tela, durante o período de afastamento, ele permanece filiado ao RPPS, ao Regime Próprio de Previdência Social. Legal? Se ele é no ente de origem, né? Aqui na União. Legal? Então, mesmo que ele seja afastado para atuar ali na esfera municipal, estadual, né, ou distrital, o que vai acontecer? Se ele já era filiado ao regime próprio da União, ele continua lá durante o exercício do mandato. Tá bem?
Muito bem. Seguindo adiante, nós temos aqui mais alguns afastamentos, né, que não são tão frequentes em prova, mas nós já vamos comentar aqui com vocês. Então, um outro afastamento é o lá do artigo 95, para o servidor que vai estudar ou cumprir uma missão oficial no exterior. Tá? Imagina só, você vai estudar no exterior, né, vai fazer ali uma missão, olha só que nobre. Né? Então, a lei estabelece um máximo de 4 anos para esse afastamento, tá legal? 4 anos. Como é algo que vai envolver o exterior, né, muitas vezes envolve outros países, a lei exige a autorização do dirigente máximo. Legal? Ele ficou ali um período fora. Quando ele retorna, ele tem que pagar um pedágio. Tá? Ele vai pagar um pedágio igual, né, com duração igual ao do afastamento. Então, se ele ficou ali o período cheio de 4 anos fora, ele volta para casa, né? Ele volta aqui para o órgão dele, volta a exercer o cargo e ele, pessoal, tem que cumprir um pedágio de 4 anos. Dentro desses 4 anos, olha só, ele não pode pedir exoneração e ele também não pode pegar uma licença para tratamento de interesses particulares. Tá bem? Claro, né? Salvo se ele vai lá e ressarce, paga para a administração as despesas que a administração incorreu ali com o estudo, com essa missão oficial. Tá? Aqui imagina só, a União muitas vezes está investindo naquele servidor. Né? Ele vai cursar ali um curso super diferenciado, super especializado no exterior. Aí ele volta, né? O passe dele foi elevado e aí ele sai, né? No dia seguinte, ato contínuo, ele sai, pede exoneração do cargo para ganhar 10 vezes mais ali na iniciativa privada. Né? Então ele não pode fazer isso, né? A menos que ele ressarça a administração o investimento que ela fez nele. Tá legal? Tem um detalhezinho aqui que quanto à remuneração, tá? Daldes, ele recebe ou não remuneração quando estiver no exterior? No caso, quando ele estiver estudando ou fazendo missão oficial de modo geral, a regulamentação quanto ao pagamento dessa remuneração vai se dar por meio de ato infralegal. Então, a Lei 8.112 ela fica silente quanto a esse ponto. Bem? Agora, se ele vai servir a um organismo internacional de que o Brasil participe ou coopere, aí ele não tem direito à remuneração. Tá? Então, a Lei 8.112 diz o seguinte, olha, se ele vai receber ou não remuneração, né, um ato, passou a bomba ali para outra pessoa, né, para um ato infralegal definir. Agora, se é para o organismo internacional, o organismo internacional que pague, a União não vai pagar. É isso que diz a lei. Legal? Agora, se esse afastamento, né, é para cursar ali pós-graduação, aí nós entramos aqui nesse quarto afastamento, tá? Esse quarto que está previsto lá no artigo 96A, pós-graduação em instituição no país. Legal? Nós estamos falando aqui de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, tá? Aqui a lei diz que a remuneração continua sendo percebida. Tá? Esse afastamento somente é concedido se não for possível conciliar com o exercício do cargo, inclusive mediante compensação. Legal? Aqui a lei não prevê o afastamento, como na situação anterior, né? Mas ela vai exigir que o servidor trabalhe, exerça o cargo durante um tempo antes de ter direito a esse afastamento. Legal? Então, olha só, a lei vai exigir, no caso de mestrado, prévio exercício do cargo durante 3 anos e durante doutorado e pós-doutorado, prévio exercício do cargo durante 4 anos. Legal? Durante 4 anos. E tem um outro detalhe aqui, olha só. A gente disse, lá no início do estudo, lá em outras aulas, que o servidor que está em estágio probatório, ele não faz jus a 4 situações. 3 licenças que nós já comentamos, legal? Licença capacitação, interesses particulares e mandato classista, e a esse afastamento que nós estamos aqui na tela. Tá legal? Então, completando aí as 4 situações que são vedadas ao servidor durante o estágio probatório, nós temos a pós-graduação estrito sensu no país. Tá legal? Então, olha só. É vedada a concessão deste afastamento durante o estágio probatório, né? Antes da concessão, ele deve ter exercido o cargo ali por pelo menos 3 ou 4 anos.
Nos 2 anos anteriores à solicitação, ele não pode ter usufruído de licença capacitação ou LTIP, tá? E aqui também, ao retornar desse afastamento, ele tem que cumprir um pedágio com duração igual à do afastamento. Tá legal? Para a gente fechar, pessoal, olha só. Eu trago aqui de novo aquele nosso diagrama, tá? Com os detalhes relacionados a esses 4 afastamentos. Né? Cessão para outro órgão ou entidade, se for federal o destino, quem paga, né, o ônus é o cedente, é a origem, né, de outro poder. Se for o cessionário, se o destino for Estado, DF ou município, o ônus ficará com o destino com o cessionário. Hipóteses: cargo em comissão, função de confiança ou casos de modo geral previstos em lei. O mandato eletivo a gente acabou de comentar, as 2 exceções são prefeito e vereador. Estudo ou missão oficial no exterior, duração máxima de 4 anos. Né? Lembrando, se for para servir organismo internacional, perda total da remuneração. Pós-graduação, né? 3 anos para mestrado, 4 anos para doutorado, são as regras principais. Legal? Que com isso a gente encerra esse bloco. No próximo, nós vamos tratar das concessões.